Fala galera cervejeira, beleza? Cerveja com adição de fruta. Eu confesso que eu tive aí um certo preconceito a primeira vez que eu vi uma cerveja com fruta, né, a chamada Fruit Beer, e eu relutei um pouco em experimentar. Mas depois que eu experimentei a minha primeira cerveja, que foi uma com adição de goiaba, eu achei muito interessante, uma cerveja que aguçou aí uma série de possibilidades aí na minha produção, né? E desde então eu venho pensando em como fazer essa adição de frutas, estudando um pouco sobre o assunto e acabei finalmente tendo a oportunidade de testar a minha primeira receita com adição de frutas. Como eu disse no último vídeo, nós fizemos uma American Wheat Beer, né? E é uma cerveja de trigo, embora não ressalte tanto aquele aspecto da levedura, né, como as cervejas Weiss alemãs, ela é um pouco mais neutra. Eu utilizei inclusive uma levedura Lager que deixou ela bem mais neutra nesse sentido e acabei encorajando aí de fazer minha primeira Fruit Beer. Para isso eu reservei 6 litros da minha American Wheat Beer para adicionar tanto cupuaçu numa parte e uma outra parte eu adicionei graviola. Vamos lá então conferir como que foi essa experiência que eu achei simplesmente sensacional. Eu sou Luiz Villani e você está no canal Vilas, Universo Cervejeiro. Bom pessoal, e só destacar que a gente está aqui no nosso futuro estúdio do VilasCast, né? O nosso podcast do Universo Cervejeiro. Uma nova experiência que a gente está propondo aí para o futuro. Eu acho que em breve aí, talvez no máximo em um mês, eu estou inaugurando aí, estreando, né, o nosso VilasCast. Uma ideia que a gente vem trabalhando desde o ano passado e agora viabilizando com os equipamentos. Voltando à nossa Fruit Beer, né? Eu fiz então a abraçagem da American Wheat Beer. Então vamos para o vídeo então para a gente ver aqui a nossa receita. Nós vamos utilizar 1,5 kg de malte Pilsen, 1 kg de malte de trigo. Depois, a 60 minutos do final da fervura, eu vou adicionar 15 gramas do lúpulo Cascade. Até aí é um perfil semelhante, só adiciona o trigo em relação às outras duas cervejas que eu estava fazendo, né? Mas eu vou adicionar também mais 10 gramas do lúpulo Amarillo, já ali faltando 10 minutos para o final da fervura. A intenção de adicionar o Amarillo ali já é dar um sabor também, assim como o aroma dos lúpulos norte-americanos, que é o que pede em termos de diferença de uma cerveja de trigo norte-americana. Um outro detalhe, gente, é que o fermento, a levedura, eu vou fazer assim como nós fizemos a nossa Cream Ale, né? Eu vou dividir então, né, meio pacote do US05 e meio pacote do W3470. Bom, e dessa cerveja, então, a gente reservou 4 litros para adição de cupuaçu. O cupuaçu foi uma experiência que eu tive, eu vou explicar um pouco mais para frente aí sobre o porquê disso. E a graviola, que eu tinha um interesse específico em conhecer um pouco a possibilidade da graviola. É uma fruta que me despertou a atenção em relação à possibilidade aí do sabor mais refrescante e tudo, e eu achei que seria muito interessante na adição de uma cerveja. Como eu tinha experimentado já uma cerveja, uma American Wheat inclusive, de cupuaçu, né, que aguçou aí o meu interesse de fazer a Fruit Beer, eu imaginei essa comparação aí com uma receita também com adição de graviola. Bom, e em relação a essa receita, o que diferiu aqui para Fruit Beer, né, foi a adição, então, da polpa de fruta. Eu comprei essas polpas de fruta mesmo de supermercado, congelada, tá? Utilizei essas polpas, que era o que eu teria aí, principalmente do cupuaçu, né? Que é uma fruta do norte, que não é comum aqui na região de Minas Gerais. Então, eu aproveitei essa oportunidade para comprar a fruta congelada e eu adicionei a proporção aí, estudando uma série de possibilidades que a gente tem de adição de frutas. Tem desde 30 gramas por litro a 300 gramas, uma quantidade muito maior por litro de frutas, né? Eu fui um pouco mais conservador nesse sentido, então eu adicionei do cupuaçu 75 gramas por litro, eu fiz 4 litros a cerveja, então eu adicionei 300 gramas, 3 pacotinhos ali da fruta diretamente saindo ali cortando ela, né, ali do plástico, né, do pacotinho e já adicionando na nossa cerveja
no processo final da maturação. A graviola eu utilizei 50 gramas por litro. A ideia de adicionar menos a graviola é porque eu tinha já discutido isso com o Guilherme lá da cervejaria Tapajós, né? Ele falou que adicionou na American Wheat cupuaçu, né? Uma receita que ele desenvolveu, que ele adicionou uma quantidade generosa de cupuaçu. Então eu resolvi colocar uma quantidade maior de cupuaçu e, para entender o perfil da graviola, adicionar um pouco menos para a gente ir calibrando aí aos poucos no processo, justamente porque eu tenho receio de que uma quantidade muito grande de frutas possa causar algum aspecto enjoativo aí na cerveja, principalmente algum adocicado. E ao adicionar no processo final da fermentação, a ideia é que a gente já inicie aí um pouco da fermentação também da frutose, né? Então a gente já tem um pouco de consumo aí do açúcar da própria fruta. Essa é uma das teorias que o Guilherme levantou lá na cervejaria Tapajós, quando eu fiz a visita à cervejaria, de que ao adicionar no final da fermentação, a gente já consumiria um pouco desse açúcar da fruta, né? E isso não deixaria a cerveja enjoativa, que era justamente o que eu temia aí em relação, era o meu receio de fazer uma cerveja de fruta e ela ficar mais enjoativa nesse sentido. Então, nós experimentamos exatamente dessa forma, adicionando diretamente no nosso fermentador a polpa de fruta no final da fermentação. Bora lá então acompanhar o resultado dessa experiência, que ao meu ver é uma grande experiência sensorial. Finalmente estão prontas aí as nossas Freak Beers, né? São duas cervejas American Wheat, uma com adição de cupuaçu e outra com adição de graviola. A de cupuaçu aí remete ao Terra do Chão e a de graviola a Rio das Ostras, né? Eu vou explicar isso aí, porque essa homenagem no rótulo ali especificamente. Bom, gente, primeiro, essa cerveja de American Wheat, né? Eu já fiz ela inspirada na experiência da cervejaria Tapajós, né, lá de Alter do Chão, ali da região de Santarém, né? Na realidade, Alter do Chão pertence a Santarém, então é de Santarém. E eu fiz essa cerveja a partir das orientações mesmo do mestre cervejeiro, do Guilherme, que fez uma experiência de uma American Wheat com adição de cupuaçu. A ideia dele, né, ele falou que adicionou bastante polpa de cupuaçu. Então eu usei polpa congelada, que é o que a gente encontra aqui em Belo Horizonte, né? Tanto de graviola quanto a de cupuaçu foram polpas congeladas. E a experiência é bastante interessante. Então eu fiz uma homenagem ao Terra do Chão em função de ter sido lá que eu tomei a primeira vez a cerveja. E a de graviola em homenagem a Rio das Ostras, né, no Rio de Janeiro, uma praia maravilhosa também, onde minha sogra morava, e minha sogra era viciada em picolé de graviola, né? Ela só aceitava picolé de graviola. Se não fosse outro, ela não queria. Então a ideia aqui é eu fazer essa homenagem mesmo a Rio das Ostras, que me remete aí ao sabor da graviola. Não de cerveja de graviola, mas pensei que poderia ser uma cerveja interessante também pela refrescância da graviola, por essas características. Bom, e vocês estão vendo aqui uma terceira garrafa, né? Aqui com o meu Carbonator. Aqui eu vou explicar também. Quando eu fui fazer aí o invase, eu resolvi fazer a parte dessa cerveja de cupuaçu com o Carbonator para eu experimentar ela mais rápido. Eu estava louco para experimentar. Mas o que aconteceu, gente? Aí é vacilo mesmo. Na hora que eu fui fazer, eu não cheguei a filmar isso, mas é bom relatar. Ela estava tão limpinha, tão bonita, tinha decantado todo o cupuaçu, né, para o fundo. E a hora que eu fui adicionar o priming, eu esqueci que tinha cupuaçu no fundo. Então eu adicionei o priming e fui misturar. E aí já subiu o cupuaçu todo. Então eu fiquei com receio dessa cerveja ficar misturada com cupuaçu. Agora que ela está gelada, eu percebo que a polpa do cupuaçu tem parte dela aqui no fundo, né? Então, se não der para a gente tomar ela aqui para ver como que ela vai ficar especificamente, eu tenho uma garrafa aqui que não tem polpa de cupuaçu. A de graviola eu já fiz depois, né, o priming, então eu já tirei primeiro, eu transferi a cerveja antes de adicionar o priming. Então ficou essa diferença aí, né? Lembrando que
a adição aí, a proporção das duas, a de cupuaçu já estava mais pesada. E talvez isso também possa ter alguma interferência, mas o que a gente quer avaliar aqui é a diferença de sabor. Vamos lá que eu já falei demais. Ó, a carbonatação tá muito bacana. Vamos ver aqui agora no copo, né? Se eu consigo. Gente, subiu um aroma de cupuaçu aqui maravilhoso. Olha, não vai precisar, não veio a polpa aqui, ela decantou toda pro fundo, então geladinho, ficou legal. Nossa, já vou até mostrar para vocês. A espuma que não tá tão legal, a espuma tá muito grossa aqui, ó, bolhas grandes. Mudou, é a mesma da American Wheat, né? E ela também não tá tão translúcida aqui, talvez o cupuaçu tenha feito uma interferência. Mas o aroma, ele já subiu aqui, ele tá maravilhoso. Vou abrir aqui também a de graviola, pra gente ver. Olha, muito carbonatada. Olha, fez diferença o fato de eu ter deixado a graviola sim. Olha aqui a diferença da cerveja com a graviola. A espuma tá fininha, tá linda a espuma dela, né? E ela tá muito mais translúcida também. Então, bem diferente da de cupuaçu. Deixa eu colocar a garrafa de cupuaçu aqui ao lado para a gente não confundir, né? Como referência aqui, essa é de cupuaçu, essa é de graviola. Bom, comparando as duas, a mesma cor, só a espuma que a gente vê com bolhas maiores, mas tem uma boa retenção de espuma, né? Ficou legal aqui a retenção, mesmo com as bolhas grandes. Vou ver aqui agora o aroma da de graviola, aroma mais discreto. Dá para perceber, mas a proporção aqui foi menor. Eu coloquei 50 gramas por litro só. Essa aqui tem 75, né? Gramas de cupuaçu por litro. Estou impressionado com a espuma. Mas dá para sentir a graviola. Só não ficou tão aromática, né? Mas as duas aqui, no aroma, tá completamente diferente da American Wheat. Bom, vamos ao sabor aqui da de cupuaçu. Cara, ficou deliciosa. Nossa, lembrou demais a cerveja de Alter do Chão. Acho que eu vou ter que abrir a outra garrafa ali, porque eu não vou resistir, né? Eu quero ver como que ela fica aí, do jeito que tá essa aqui, com essa retenção de espuma maravilhosa, né? Se a gente conseguiu fazer isso separando a polpa. Se isso fez interferência, e é bom que fique de dica para vocês. O sabor do cupuaçu, a gente sente que é uma American Wheat, obviamente, e aquilo que eu tinha falado no vídeo da American Wheat. É uma cerveja que eu achava que combinava, e combina mesmo, porque a que eu tinha tomado na cervejaria Tapajós, eu já tinha sentido muito isso, a refrescância, o sabor do cupuaçu, sem nenhum tipo de doce, de adocicado, de algo que fique enjoativo. Ela dá um gosto, mas um gosto frutado, obviamente, né? Mas sem interferir realmente no sabor da cerveja. Assim, ela altera o sabor, mas de uma forma que não deixa enjoativo. Então isso é muito legal. Nossa, que delícia! Só a espuma aqui que eu continuo a destacar como que ficou a espuma da de graviola. Vamos lá, então, agora ao sabor. Deliciosa. Deliciosa. Nota uma cerveja leve, refrescante, muito gostosa. O sabor da graviola não destacou tanto. A de cupuaçu fica mais
saborosa. Mas aqui tem a questão da proporção. Eu queria fazer o teste, né? Eu acho que eu tenho que ir fazendo isso aos poucos e adicionando. Eu comecei com 50 gramas por litro, vou passar para 75 gramas por litro. A gente pode aí passar de 100. Tem determinadas frutas, principalmente frutas vermelhas, que eles passam de 300 gramas. Eu cheguei a ver 400 e tantas gramas por litro, né? Então a literatura ela diverge muito nesses valores também. O fato é que eles usam a partir de 30. Eu comecei com 50 aqui porque é uma fruta que é pouco conhecida, provavelmente não tenha sido usado fora do Brasil. Dentro do Brasil eu sei que existem outras cervejarias que já fizeram a adição de graviola, mas é muito gostosa. Acho que é só complementar mesmo. Bom, gente, eu vou só pegar um copo aqui agora e abrir a nossa cerveja agora aqui para fazer o último teste, né? Que é a comparação da cerveja de cupuaçu a partir da carbonatação forçada, né? Vamos ver como que ela fica aqui, se dá alguma diferença. Só um minuto. Bom, tá aí então. Tô com a tulipinha aqui um pouco menor, né? Mas não tem problema não. Vamos ver como é que vai ficar. Pelo barulho da carbonatação, que não tá tão carbonatada quanto as outras, mas foi carbonatação forçada, é outro perfil, né? Olha, gente, a turbidez permanece. Aliás, na carbonatação forçada aqui, ela tá até mais turva do que a outra. Interessante. E a espuma também é uma característica, talvez, da graviola. A espuma também não ficou legal, né? Então, que ela tá mais turva. Tô passando aqui o dedo atrás, ó. A outra como... Interessante isso. Eu achei que isso não iria acontecer. Aroma, mesma coisa. Bem aromática. E o sabor o mesmo também. Então, não altera em relação a sabor a gente deixar a polpa de fruta no fundo. Aqui não vai dar para vocês verem, eu não vou nem chegar perto não. Mas o fundo aqui eu tô vendo a polpa no fundo, igual a gente vê geralmente o fermento, né? Eu tô vendo a polpa de fruta aqui. Não faz tanta diferença, então essa é uma dica importante também. Pode fazer o priming, né, normalmente, isso não vai dar tanta diferença. Agora o sabor, gente, é maravilhoso. Que cerveja gostosa, refrescante, simplesmente maravilhosa. Carbonatação, ela tá similar, a gente vê pelas bolinhas, tá similar. Deixa eu colocar mais aqui, ver se... a espuma foi mais um defeito aqui específico mesmo, que talvez do cupuaçu, ainda vou estudar mais sobre isso, né? Não deu a mesma espuma aqui. Agora, a de graviola ficou perfeita, né? Então, talvez tenha sido alguma questão mesmo da própria fruta, né? Da polpa de fruta, que tenha prejudicado aí a formação de espuma. Mas eu vou te falar a verdade, eu vou repetir essa cerveja outras vezes. Não vai ser outra vez para experimentar, não. Será outras vezes, porque o sabor é difícil de falar. Eu gosto de cupuaçu, eu gosto das experiências gastronômicas do norte, né? Principalmente do Pará. Mas eu acho que, eu não tenho dúvida que eu vou fazer essa cerveja de novo. Vai ser uma das cervejas que eu vou fazer com maior frequência, porque é cerveja que eu gosto. Valeu muito a experiência. E a de graviola também ficou muito gostosa. Vou ainda fazer agora a de graviola para chegar no tempero. Agora, esses 75 gramas por litro, achei que está suficiente no caso da graviola. Ficou perfeito o tempero para o meu paladar. De graviola também muito gostosa. Ela quebra aquele gosto do trigo, né, específico da wheat beer, mas ela mantém
um certo sabor do trigo, né? Ela dá uma quebradinha de leve só. Então fica muito gostosa. Faltou mais, eu senti que é a graviola aqui. Agora o cupuaçu não. O cupuaçu tá perfeito. Essa é a dosagem. Bom, espero que vocês tenham gostado. É uma experiência. Eu realmente achei que com a carbonatação forçada eu teria aqui um resultado melhor na minha espuma, né? Essa foi uma surpresa aqui. Mas de qualquer forma a gente vai fazendo aí, vai aprimorando para entender o que aconteceu nesse processo. A cerveja é absolutamente a mesma, né? Então a formação de espuma, braçagem, tanto da wheat ficou legal quanto da cerveja. Olha aqui, a de graviola até agora tem espuma, né? Noto a persistência dessa espuma aqui, muito persistente, muito bacana. Então, e sempre fininha, né? A de graviola ficou um espetáculo nesse sentido. A wheat também, sem adição de frutas, ficou muito boa. Alguma coisa tem a alteração com o cupuaçu. Mas isso a gente vai estudando melhor aí para tentar chegar nisso. Em relação a sabor, é o que eu falei, vou repetir porque valeu muito a pena. Galera, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até mais!